Graça e paz, meus queridos irmãos da Igreja Batista Missionária. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu quero reafirmar e dizer que eu me alegro muito com o fato de nós estarmos juntos. Eu tenho tido o privilégio, o prazer de trabalhar com vocês, de servir ao Senhor, né? Quando eu falo trabalhar, todos nós que estamos aqui na igreja, nós trabalhamos para o Senhor. Cada servo, cada serva do Senhor é importante. Claro que a gente sempre destaca os líderes, que são aqueles que dão mais do seu tempo, do seu esforço, né, dos seus talentos, mas todos vocês, né, têm um potencial de liderança. Todos vocês que estão aqui nessa noite, que fazem parte dessa mesa que está colocada, que podem comer dessa mesa. Obviamente nem todos podem comer dela, porque nem todos ainda entraram naquilo que nós vamos destacar hoje, nossa mensagem, mas todos os que entraram, cada servo do Senhor, por mais que hajam divergências ou defeitos em nós, né, pecados que ainda estamos eliminando, né, lutando, e as nossas limitações humanas também, do nosso corpo, tudo isso não tira ou não muda a realidade de que todos, cada um, tem a sua importância, tem o seu lugar no corpo de Cristo. E eu destaco sempre aqueles irmãos com quem eu tenho mais contato e comunhão durante esse tempo, que são aqueles irmãos que servem na equipe pastoral. Cada um deles é muito importante com o seu talento, com a sua participação, com aquilo que ele oferece ao Cordeiro de Deus, aquilo que ele oferece ao nosso Senhor Jesus Cristo, dentro desses desafios que nós temos. E a história de hoje é muito interessante, porque nós estamos avançando na história, né, a respeito de Noé e do dilúvio, que está registrado em Gênesis. São vários capítulos de Gênesis que falam dessa história, mas cada trecho que nós abordamos aqui é diferente do outro. Então, o trecho de hoje, nós estamos diante do texto da Palavra de Deus, onde ele conta uma história muito interessante. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa história é que ele começa e termina com uma relação da maneira de contar a história muito interessante, ou seja, há uma relação da primeira coisa que ele fala e da última. E depois, dentro da história, ela também tem ênfases muito importantes para o nosso aprendizado cristão. E nós que somos cristãos, irmãos, a palavra de Deus é o que realmente nos une, que nos guia, é o que nos salva. Então a história começa com Deus dizendo para Noé. Os irmãos sabem do contexto de Noé. Toda a humanidade estava corrompida, muita gente mesmo, toda a humanidade, não havia o ser humano nesse ponto, nessa ocasião, ele estava totalmente desviado, servindo aos seus próprios propósitos, seus pecados. E por que essa mensagem é importante hoje, né? Existe uma expressão que se fala hoje na igreja, né, para alguns estudiosos da Bíblia também, que é que o futuro da humanidade, o nosso futuro, ele é antediluviano ou pré-diluviano. Significa que aquela sociedade que nós estamos diante dela na Bíblia, estudando, né, estamos vendo ela, aquela sociedade, aquela humanidade, aquela civilização pré-diluviana, ou seja, antes do dilúvio, que destruiu tudo, destruiu todas aquelas pessoas. O futuro é pré-diluviano, ou seja, nós estamos vivendo dias semelhantes. E não sou eu quem disse isso, né? E também nem os estudiosos, porque simplesmente lembramos das palavras do Senhor Jesus. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, esse foi um ensino de Jesus muito claro. E nesse ponto da história, eu vou trazer o título da minha mensagem aqui: Entra na Arca.
vamos falar a respeito dos 8 pessoas que entraram na arca. Então, Deus fala com Noé, entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo sobre a terra. E com você vai levar os animais e as aves, aqueles que forem puros, você vai levar 7 casais de cada um. Os animais impuros, você levará um casal com você, animais grandes e pequenos. E vocês vão entrar na arca, porque depois de 7 dias eu derramarei água sobre a face da terra, e durante 40 dias e 40 noites, e eu destruirei toda a vida que tem fôlego sobre a terra. Então Noé obedeceu a Deus e fez o que o Senhor pediu, que o Senhor mandou. E eles então entraram na arca, Noé e toda a sua família, quando ele tinha, esse dia chegou quando ele tinha 600 anos de idade. Eles entraram na arca com todos os animais, grandes, pequenos, as aves do céu, tudo que respirava, todo animal que precisava respirar, ou seja, a exceção, o texto bíblico é muito claro, a exceção são aqueles animais que estão já dentro da água, obviamente não precisavam desse dispositivo de salvação que Deus estava fazendo. Então eles entraram na arca como Deus havia falado, e depois de 7 dias, como Deus tinha dito, as águas começaram a jorrar, tanto de baixo quanto vindo de cima, e foram enchendo, cobrindo a terra, e chovendo dia após dia, aquelas pessoas que estavam lá, e aí então, os que estavam dentro da arca, Noé, com os seus filhos, a sua esposa e as esposas de seus filhos, e todos os animais que estavam com Noé, estavam protegidos, todos respirando. E quando então eles entraram todos seguros na arca, Deus fechou a porta. Essa é a história. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela igreja, obrigado por esta história que ficou registrada para o nosso ensino. Nós reverenciamos a Tua palavra como sendo divina, como sendo inspirada. O Senhor usou o Teu servo para escrever, para registrar. Mas ainda mais do que isso, Senhor, o Senhor usou aquele homem chamado Noé para trazer uma mensagem, para trazer salvação para a sua família, mas também uma mensagem para os filhos de seus filhos, até hoje, quando nós estamos aqui diante dele, diante dessa história. Que a Tua palavra flua nessa noite, nós que estamos aqui com a ceia do Senhor posta à mesa, que cada um aqui, Senhor, tenha a percepção, o discernimento da sua participação no Teu plano eterno. Em nome de Jesus, Teu Filho, eu oro e te peço e agradeço. Amém. Irmãos, nós vamos, vocês podem ficar assentados, mesmo, não precisam se levantar, porque nós vamos ler o texto verso a verso. Nosso texto, se você puder abrir a sua Bíblia, será bom, no capítulo 7 de Gênesis, nós vamos ler aí até o versículo 16, tá? Então, o primeiro versículo, nós vamos lendo texto a texto e eu vou trazendo as explicações necessárias. O primeiro versículo então diz: Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei na face da terra, ou nessa geração. Então, a arca, ela estava terminada, Nós vimos nas mensagens precedentes as ordens de Deus sobre construir a arca, vimos uma descrição mais clara daquela civilização, daquele povo, e agora a arca está pronta para que eles entrem nela. Então, o Noé, ele foi dito aqui que ele é justo, é a segunda vez. Na verdade, no capítulo anterior foi dito que Noé achou graça diante de Deus, E essa graça, então, evidencia que a justiça de Noé não é porque ele não era pecador.
Noé era um homem pecador, e isso ficou provado também depois do dilúvio, né? Ele não era o Salvador, ele mesmo. Mas então a gente não pode confundir que a salvação, ao entrar na arca, é por causa da justiça de Noé. Então veja bem, Noé é a única pessoa na terra que ouve a Deus. Então, muitas vezes a gente foca nas obras que as pessoas fazem, mas Noé, ele ouvia a Deus. Outra coisa é que o Noé, ele faz o que Deus ordena. Então, ele é um crente, né? Um crente completo. Ele crê e ele obedece. Isso é ser crente, né? Crer e obedecer. Então isso é uma evidência, a obediência é a evidência da fé. E como eu mencionei, ele é salvo pela graça. E o livro de Gênesis vai deixar isso claro também quando fala de Abraão, que Abraão ele foi declarado justo por Deus. Isso está lá no capítulo 15, verso 6 de Gênesis. Ele foi declarado justo por Deus porque ele creu em Deus, ele creu no que Deus falou. Então, Noé é a mesma coisa, Noé achou graça diante de Deus, porque ele é alguém que Deus fala e ele se relaciona, ele responde, ele ouve e responde. E a família de Noé também seria salva. Então isso também mostra que Noé foi considerado justo, mas não fala isso sobre a sua família, né? Então, aquelas pessoas que entram na arca, elas são escolhidas por Deus para estar ali. Tá? Então, isso o pecador, ele ouve a voz de Deus salvadora. Nem todo pecador ouve o que Deus está falando. Há pessoas que ouvem pregações, ouvem sermões, né? E ouvem histórias da Bíblia, conhecem a Bíblia, mas eles não ouvem a voz de Deus para a salvação. Quando Deus diz a Noé, entra na arca, esse é um chamado à salvação. O segundo versículo, nós vamos ler o segundo e o terceiro. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Então esse ponto aqui é muito importante. Além da humanidade, Deus decide também preservar a vida e livrar do efeito da sua ira os animais sobre a terra e os animais nos ares. Muitos veem o dilúvio como uma coisa triste, uma história lamentável, mas na verdade a terra já estava condenada, a terra não, a humanidade, né? O ser humano, ele estava debaixo da palavra que Deus havia dito, você morrerá, né? Quando ele disse isso a Adão, se ele comesse do fruto que Deus havia dito que ele não deveria comer, ele e a mulher. Então, quando Deus disse, você morrerá, essa humanidade, ela está debaixo dessa condenação, dessa maldição. A humanidade não tem a bênção de Deus. Mas aqui a história nos diz que Deus, ele dá a oportunidade, ele dá a possibilidade de que a vida seja preservada sobre a terra. Ou seja, Deus não ia simplesmente deixar que as águas fossem derramadas sobre a terra e matar todos os seres vivos da terra. Não, ele preserva essa criação. E a salvação não é apenas para o ser humano, ela é para toda a criação. Deus está olhando tudo que ele criou. Deus se preocupa com tudo que ele criou. Então ele ordena também que os casais, aqui tem um ponto que talvez alguns tenham uma dificuldade de entender, o que são animais puros e animais impuros. Os animais puros são aqueles que são usados para os sacrifícios, né, religiosos, que Deus iria ordenar a Moisés, né? Mas Noé certamente ele tinha também uma noção disso, e eram os animais que serviriam também para o consumo humano, do ser humano criado à imagem de Deus. Os impuros eram animais que não serviam nem para uma coisa nem para outra. Então por isso essa diferença,
E por que 7 casais então? Porque nós vemos que logo depois do dilúvio, Noé vai precisar de animais para sacrificar. Então, isso garante, né, que houvesse comida e que houvesse sacrifício desses animais nos serviços religiosos a Deus. Então, Deus aqui, ele é, ao mesmo tempo, ele é santo, está mostrando também a santidade a respeito desses animais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas ele também é pragmático, né? Ou seja, Deus está olhando de uma forma prática que aqueles animais serviriam para um fim específico. Versículo 4. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Então aqui Deus, ele conta a Noé os detalhes do seu plano, quantos dias vai chover, 40 dias, 40 noites, é muita chuva, e chuva forte, né? E como nós vimos também, vai vir água até de baixo. Então Deus, ele marcou o tempo para derramar a sua ira, e ele diz a Noé que será daqui a 7 dias, né? Deus dá, o cronômetro de Deus está lançado. Como nós dissemos, Deus tem um tempo que está determinado para todas as coisas. Muita gente acha que Deus está demorando e tal, mas o Deus, ele sabe exatamente, e algumas coisas ele nos dá a saber, nos dá a entender, outras coisas não, né? Às vezes o tempo específico, mas aqui Noé, ele sabia, dali 7 dias estava contado, era o tempo que a terra estaria seca e depois ela iria chover. E esse versículo também 4, ele nos dá o propósito de Deus, que não muda. E veja que na história de Noé, nós temos um padrão como Deus age com a sua criação, em relação à sua criação. Então aqui nesse padrão, Deus está dizendo, ou ele está projetando com clareza, que ele tem que destruir todos os seres vivos que estão sobre a face da terra. Vai fazer desaparecer, ele vai limpar a terra do pecado. Ou seja, o ser humano é o pecador, né? Os animais só estão sujeitos a essa situação. Então Deus vai destruir, esse é o objetivo dele. E no futuro será da mesma forma, né? Deus ainda não consumou, Jesus não consumou a sua obra de redenção. Quando a gente lê o Novo Testamento, o Apocalipse, haverá um dia que Deus vai limpar essa terra de todo pecado. E nesse dia, então, acontecerá que ele vai preservar a terra, haverá uma nova terra, como nós vamos ver também daqui a pouco. Então, o versículo 5, bem curto, diz que Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Mais uma vez Noé obedece, isso foi dito também no capítulo anterior, no capítulo 6, Noé faz tudo como Deus. Então isso mostra que Noé era um crente fiel. Ele cria em Deus, ele acreditava no que Deus dizia e ele fazia o que Deus mandava. Então, irmãos, sabe, hoje nós vemos pessoas dando muitas desculpas, né? A palavra de Deus é tão clara, a palavra de Deus é claríssima. Então, não tem como a gente não acreditar em Deus, não tem como a gente não saber o que Deus quer exatamente. Está claro na sua palavra. As pessoas ficam muitas vezes contestando a palavra, argumentando contra a palavra de Deus. Então isso é muito perigoso. Noé, ele obedeceu, porque se Deus falou, meu irmão, é porque vai ser assim como Deus falou, né? A fé leva à obediência, e pela obediência nós sabemos quem é realmente crente e quem não é. Então o dilúvio começa aqui, né? A história. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. O livro de Gênesis nos dá, quando você lê o capítulo 5, que são as genealogias, você tem aqui pessoas, eu quero destacar aqui 3 pessoas especiais, que um é Enoque, o outro é Lameque, que é o pai de Noé, e você tem também Metusalém, que é o avô de Noé. Essas pessoas estavam vivas
ou mortas quando o dilúvio veio? Essa é uma boa questão, né? Então a gente vê que pela idade que é registrada ali, Enoque já tinha partido com Deus, ele não morreu, mas ele foi levado pelo Senhor, foi tomado por Deus 669 anos antes do ano do dilúvio, que aqui está marcado como o ano 600 da vida de Noé. O pai de Noé, Lameque, tinha morrido há 5 anos. E o avô, Metusalém, morreu no mesmo ano do dilúvio. Provavelmente morreu, ele foi o que viveu mais tempo do que os outros, todos descritos ali na genealogia, e ele morreu exatamente no ano do dilúvio, provavelmente antes do dilúvio. E pode ser que ele também tenha morrido no dilúvio, quem é que sabe, né? Então a ira e a tribulação só chega para os que estão vivos. Isso também acontece na vinda de Jesus. Há irmãos que morreram antes, que vão morrer antes da vinda de Jesus, né? E há outros que verão a vinda do Senhor Jesus com seus próprios olhos, né? E a ira chegará, né? Então, assim, a mensagem que nós temos dessa história, a ira de Deus vai chegar em breve sobre a face da terra. Versículo 7. Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. O texto ele é preciso sobre o número de pessoas que entraram na arca, ou seja, 8 pessoas. 8 pessoas entraram na arca. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3, versos 20, 21 e 22. 1 Pedro 3, do 20 ao 22. Olha que interessante. Aqui o Pedro ele faz uma aplicação sobre o que é a arca. Ele diz assim, já no meio do versículo fala assim, os quais noutro tempo, versículo 20, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Versículo 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Verso 22, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Então, eu gosto muito dessa aplicação que Pedro faz em sua epístola. Ele vai dizer que, claramente, 8 pessoas foram salvas através da água. Então, a água, irmãos, é o objeto que vai trazer a destruição, né, sobre toda a humanidade. Mas no meio da água, você tem uma arca com 8 pessoas dentro. 8 seres humanos salvos. E ele diz que também assim é o batismo, ou seja, essa é uma figura do batismo, que também agora salva, né? E então é muito interessante essa colocação de Pedro. E ele também diz que o batismo não remove todas as suas impurezas, né? Ou seja, aqui Pedro está deixando bem claro que nós não vamos ser totalmente santos e puros, né, por meio do batismo, mas nós temos uma consciência com Deus. Então aqui, essa consciência, irmãos, é uma consciência de alegria. Você pode se alegrar pelo fato de você fazer parte desse grupo seleto, 8 pessoas, né? Ou seja, ao entrar na arca, o ato é o ato de ser salvo. Ele já aconteceu na vida daqueles que se entregaram a Cristo e foram batizados. Então você se entregou a Cristo, você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi batizado, você está salvo. Você está dentro da arca. Aqueles que não estão, a palavra dessa noite é clara, entre na arca.
Se você consegue ouvir esse chamado, é porque Deus está te chamando. Se você consegue entender, se você consegue sentir que você precisa estar dentro da arca, Deus está falando com você nessa noite. Entra na arca, aceite a Jesus Cristo, entregue a sua argumentação, entregue a sua consciência corrompida por aqueles que não acreditam, pelos incrédulos. Entregue a sua consciência corrompida pelo pecado que quer te manter escravizado e não entrando na arca, sendo liberto. Por quê? Porque Deus está te chamando. Ali dentro da arca é o lugar que você deve estar. É o seu lugar. Ou seja, junto com o povo de Deus, com as pessoas que Deus chamou, com as outras pessoas. Ali dentro da arca está a igreja. Dentro da arca é o refúgio. Vamos ao versículo 8, irmãos. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca. Entraram na arca. Como Deus tinha ordenado a Noé. Então Noé, ele não teve que fazer nenhum esforço para que os animais entrassem na arca. Eles entraram espontaneamente. Deus aqui, ele guarda o seu povo. Essa é a mensagem clara que o texto está nos dando. No meio da tribulação. Veja bem, não era fácil estar dentro da arca durante o tempo que se seguiria, né? Seria muito tempo, vocês vão ver nas próximas mensagens. 40 dias e 40 noites ia chover, as águas iam subir. Mas e depois ia levar mais tempo para as águas descerem, né? Então veja, o povo de Deus vai ser guardado por Deus. Deus está dando esperança para um mundo perdido. Os animais impuros representam o favor de Deus a uma criação que se corrompeu, mas ele vai purificar por meio da cruz. Esses animais impuros, irmãos, foram no Novo Testamento, né, depois que Jesus ele faz a purificação na cruz, os animais que eram impuros não são mais impuros. Isso é uma dádiva que a igreja tem de Deus. Isso é uma riqueza que Deus nos deu, né? Eu sempre digo, comer carne de porco é uma bênção. Porque toda vez que os judeus, eles não podiam comer carne de porco, não comem até hoje. Os muçulmanos não comem carne de porco porque está escrito na lei de Moisés para não comer. E a carne de porco é uma carne abençoada por Deus. Ela lembra que Deus, embora ele tenha escolhido um povo no Antigo Testamento, depois de Noé, porque Noé aqui representa toda a humanidade, né? E de certa forma, ainda antes de Abraão. Mas depois de Abraão, Deus escolhe um povo e os outros povos ficam de fora, de certa forma. Mas eles tinham que se tornar judeus, eles tinham que se circuncidar e se submeter às orientações judaicas. Mas depois de Jesus Cristo, Deus deixa muito claro no livro de Atos e também nas cartas de Paulo e todo o Novo Testamento, né, inclusive Apocalipse, tudo, que não há mais essa carne que é considerada impura. Todos, né, também no Pentecoste, Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Então Deus purifica, ele vai purificar. Então aqui na arca, Deus está permitindo que esses animais entrem, porque eles também têm parte na criação, na nova criação. Eles têm parte na redenção, no plano salvador que Deus está executando. Glória a Deus por isso, né? Por isso também a palavra de Deus afirma em 1 Timóteo 4 o seguinte. Preste bem atenção nesse texto, se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas, esses hipócritas, irmãos, eles são religiosos, tá? Por isso que também no entorno de Noé, as pessoas que não entraram na arca, eles eram hipócritas e religiosos. Mas eles não davam ouvidos a Deus, eles davam ouvidos aos espíritos enganadores.
Por isso que é muito importante você se fixar na palavra de Deus. Você não deve perder um domingo aqui na igreja no que se refere a essa pregação do livro de Gênesis, porque a verdade está aqui. A verdade está sendo exposta com clareza. Muita clareza. A Bíblia não deixa dúvida, irmãos. Agora, aquelas pessoas que estavam lá com Noé naqueles dias, eles tinham suas religiões, eles estavam enganados e enganando as outras pessoas. Então, aqui nós temos um retrato deles, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. E eles então eram religiosos, e a religião deles normalmente são religiões interessantes, porque Paulo continua descrevendo para Timóteo o que eles ensinam. Versículo 3. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Então eu como porco com ações de graças, porque eu sou conhecedor e sou fiel à verdade. A verdade que Deus purificou, de que Jesus Cristo fez a obra por nós. Ele restaurou a criação, né? Porque tudo, versículo 4, tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças. Versículo 5, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Né? Então, nós oramos e comemos porco. Glorificamos a Deus por essa bênção. Né? Não é que eu não sou fã de porco, não é a carne que eu mais gosto, né, de comer. A carne que eu mais gosto é de carneiro, né? Mas o porco é muito bom também e barato, né? O porco é fácil de criar, e então a carne se torna muito barata. Prefiro o porco 10 vezes mais do que frango. Isso é uma coisa particular minha, tá? Versículo 10. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Nesse mesmo dia, todas as fontes das águas das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Você vê que há uma certa repetição no texto. Isso é a forma de quiasmo que o texto é escrito no hebraico. Mas ele vai reafirmar, e nós já falamos sobre isso. Agora eu posso acrescentar aqui o tempo de espera, né? Caiu a chuva, 600 anos, mais 40 dias vieram as águas. O texto destaca que Deus fala e cumpre exatamente o que disse. Ou seja, essa repetição chamada quiasmo, ela simplesmente está dando uma ênfase. Deus falou, anunciou quando seria e cumpriu exatamente daquela forma. Versículo 13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres dos seus filhos, entraram na arca. Aqui tem, interessante, porque tem uma sequência das pessoas que entram na arca, né? E nós não vamos falar muito sobre isso, mas havia como se houvesse uma importância, primeiro de Noé, depois seus filhos, que eram homens, e depois as mulheres. Apenas 8 pessoas foram salvas em uma população. Aqui é um dado que eu vou dar, irmãos. Dentro dos estudos do próprio Gênesis, né, que nós temos, a população da Terra naqueles dias, ela pode estar entre 1 bilhão e 10 bilhões de pessoas. É muita gente. Ou seja, é muito provável que a população da Terra naqueles dias fosse semelhante ou similar à população que nós temos hoje no mundo todo. Hoje nós temos já passou de 7 bilhões de pessoas. A população daqueles dias podia ser a mesma coisa. Agora pense quantas pessoas foram salvas. 8. Em 7 bilhões de pessoas, 8 foram salvas. Por isso que hoje, na igreja, o que Deus fez foi maravilhoso.
porque hoje é muito mais do que 8 pessoas que serão salvas, amém? Só que dentro da igreja tem muito mais que 8. Com eles, agora versículo 14 até o 16, aqui nós estamos quase encerrando, né? Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves do céu, de todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram na arca foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Moisés. Ainda falta a última sentença do versículo, né? Mas até aqui, Deus dá a maior precisão sobre os animais que entraram na arca, né? O texto dá, né? E mostra que Deus preserva toda a semente para a futura nova criação. Aqui eu estou quase concluindo, irmãos, desculpa eu passar um pouquinho do tempo, mas Deus está concluindo, aliás, eu estou concluindo a mensagem, Deus está aqui mostrando ou preparando a semente. Aqueles indivíduos que foram salvos, eles não... A questão aqui não é individual, não é que Deus preservou a vida daqueles animais, assim como também da família de Noé, mas a semente humana e a semente de cada espécie de animal. Se hoje nós temos animais sobre a terra, é porque eles foram preservados naquele dia, né? naquela catástrofe. Então Deus está preservando para a nova criação em Cristo. A promessa toda, desde quando Deus prometeu que Eva teria um descendente, aliás, que a mulher teria um descendente, e só então Adão chama a sua mulher de Eva, que é a mãe de toda a humanidade, porque ela teria filhos. Então, desses filhos viria o ungido, o Messias, o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Jesus, então, ele é quem dá o start, ele é quem dá o início à nova criação de Deus. E todos aqueles que aceitam a Cristo, eles fazem parte dessa nova criação de Deus que vai permanecer no reino de Deus, no reino celestial de Deus sobre a terra. Então isso é muito claro em toda a Bíblia. Veja que quando em Apocalipse 21, capítulo 21, verso 1, João diz: vi o céu e a terra criados de novo. Aqui eu estou lendo a mensagem. Vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi, o mar já não existe. Muita gente pergunta como vai ser essa transição. Então veja que a história do dilúvio nos dá claramente como será. Deus, ele pega a semente e ele transporta essa semente para a nova criação, só que ele purifica a criação. Então há uma nova criação de Deus começando aí. Também nós vemos em Romanos capítulo 8, verso 19 o seguinte: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Então o Senhor, agora a última frase, encerrando a nossa mensagem aqui, o texto termina: o Senhor fechou a porta. Nós começamos o texto com Deus dizendo para Noé: entra na arca. Agora Deus fechou a porta, né? Deus, ele garante a salvação daqueles que obedecem, que entraram na arca. Dentro da arca, o povo de Deus atravessa a tribulação, guardados por ele, enquanto ele executa juízo aos ímpios que não foram salvos. Deus começa então a limpar a terra dos ímpios, pecadores e desobedientes, incrédulos, enganadores, e o seu povo está protegido por ele. Esse é o padrão de Deus na sua palavra. Por isso, você que faz parte do povo de Deus, você deve sentir essa segurança em Deus. Aqui nós podemos afirmar também que dentro da arca o povo de Deus está salvo. Durante a tribulação que a igreja passará, nossa segurança será espiritual e não física. Ou seja,
dentro da tribulação, nós continuamos sofrendo, podemos morrer por perseguição, nós podemos passar fome, sede, calor, solidão, né? Mas, ou seja, como nós passamos hoje, nossos irmãos da igreja sofredora, e o Brasil também tem seus problemas, claro, nós passamos por todas essas dificuldades, mas Deus, Ele está nos guardando, e quando entrar realmente a ira de Deus derramada sobre toda a terra, quando a tribulação ficar a pior tribulação que já existiu, nós seremos guardados pelo Senhor em meio à tribulação. Esse é o padrão de Deus demonstrado aqui em Noé. Mateus 24, 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Jesus está falando de uma tribulação futura que ainda não chegou. Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, quantos dias Noé e sua família suportariam dentro da arca? Você vê que há um limite, né? E aqui Jesus está falando que por causa dos escolhidos, aqui nós temos 8 escolhidos na história. Hoje nós, todos que estamos aqui servindo ao Senhor, somos escolhidos por Ele. E mais milhões de pessoas ao redor do mundo. E nós vamos passar confiando em Deus, seguros por Ele, espiritualmente falando. Poderá haver, sim, dificuldades extremas, mas nós estamos preparados porque nós confiamos em Deus. E Apocalipse 7,15 diz assim: aquele que se senta no trono lhes dará abrigo, nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Isso está falando daqueles que vieram, isso está falando depois da grande tribulação, daqueles que vieram da grande tribulação. Versículo 17: pois o cordeiro que está no centro do trono será seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, do 15 ao 17. Irmãos, vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero ministrar na sua vida, enquanto nós terminamos essa palavra. Os pastores vão estar tomando postos para a ceia, para ministrar a ceia na sua vida. Nossa equipe pastoral, ela nós somos um só no Senhor, temos uma unidade tremenda no Senhor, assim como toda igreja deve estar unida em Deus. Então, ouça a voz de Deus, entre na arca. Você que já está na arca, você que é crente, você vai participar da ceia hoje. Você que ainda não entrou na arca, aceite Jesus. Se você quiser aceitar Jesus, levante a sua mão. Você que ainda não aceitou, os pastores vão orar por você, e você vai ser abençoado nessa noite. Você vai entrar na arca. Confia nele. Essa arca te levará para a nova vida. A arca, ela é a cruz de Jesus Cristo. Aqui nós estamos diante da mesa. Jesus morreu numa cruz, e o corpo de Jesus foi partido, foi dilacerado na cruz, e o sangue foi derramado. A cruz é o único caminho de salvação. A cruz cumpre todo o propósito de Deus. A cruz carrega o julgamento de Deus para os pecadores. Jesus é a porta da arca que se fechou é Jesus. O sangue de Jesus cobre, ela se fechou, mas é a porta pela qual você entra. É a porta pela qual você entrou. Jesus é a porta. O sangue de Jesus cobre nossos pecados, assim como o piche, ele serviu para cobrir as entradas da arca para que a água não entrasse. O sangue de Jesus cobre os nossos pecados, aqueles que nós ainda cometemos hoje,
por teimosia, por pecado é pecado, irmãos, por avareza, por arrogância. O sangue de Jesus cobre os teus pecados. O seu barco não vai afundar por causa dos pecados que você comete, que você tem cometido nessa última semana, nesse último mês. Não, aqui você está seguro. O sangue de Jesus garante isso para você. A cruz te leva para a ressurreição com Cristo. Dentro da arca está o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Por isso você pode comer desse pão, porque você faz parte do corpo de Cristo. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.